Olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira. Eu acredito que vários de vocês estejam ansiosos para que cheguem às 6 horas, para que vocês possam desfrutar de um descanso e ter um momento para si próprio, para poder se divertir um pouco e passar um bom e agradável final de semana para enfrentar uma nova semana de trabalho na segunda-feira. Eu gostaria de falar justamente porque é sexta-feira e é fim de semana e alguma desses temas que eu vou abordar estão correlatos a períodos de festividade, períodos onde você se encontra disponível para relaxar. Existem alguns hábitos que foram incorporados à cultura brasileira e acredito que mundial, que fazem parte do processo de integração social. E isso é muito importante, uma vez que isso é uma realidade hoje em dia e tem implicações em saúde bucal, saúde geral. O clínico precisa explanar e o clínico precisa conscientizar as pessoas de que existe um certo risco, que alguns deles são comportamentos de risco para a saúde. Então eu vou falar a respeito de alguns deles que são presentes tanto na vida social de adultos e de uma faixa muito importante da população, que são os adolescentes. Eu vou falar sobre o narguile, ou arguile, ou narguilé, ou a versão indiana que se chama hookah. O tereré, também que é bastante comum, o chimarrão, cachimbo muito raro, tá? Mas especificamente sobre esses três. A forma de consumo, hoje em dia, desses, do narguile, do chimarrão, do tereré, é em forma de roda, né, onde existe a passagem de um para o outro, etc. e tal. Esse tipo de compartilhamento gera alguns riscos para a sua saúde. Quais seriam eles? Né? Doenças transmissíveis, doenças como tuberculose, doença como hepatite B e hepatite C, doenças como a mononucleose, que havia sumido durante muito tempo dos nossos consultórios e hoje encontramos uma relativa frequência de 1 a cada 6 meses, mas é muita coisa para uma doença que tinha sumido, uma doença de vaca. A própria cárie em si, que é uma doença contagiosa, transmite, doença periodontal de gengiva, também pode ser transmitida por esse comportamento, HPV. Houve casos até de infecção por gonocócito, que é da gonorreia, na garganta, né, nas amígdalas, uma situação onde foi colhida, né, uma cultura de uma amidalite que não passava e se constatou que tinha gonocócito ali, que era possivelmente oriundo da contaminação pelo sexo oral. Né. O HPV, né, que é o papiloma vírus, que ele gera lesões na boca, porém ele costuma ser mais agressivo nas mulheres pela questão de ser um fator de predisposição ao câncer de colo de útero, e o próprio câncer em si, pela quantidade de tóxicos que são ingeridos, né? No caso do narguile, tá? O narguile, ele é extremamente prejudicial, mais do que o cigarro comum, porque o uso do narguile, ele implica em se ter uma absorção e um consumo equivalente a 100 cigarros, ou seja, o narguile, ele é 100 vezes mais nocivo do que o cigarro comum. Existe aquela questão de que você não tem ali a presença dos 400, 500 agentes tóxicos, mas tem a nicotina. A nicotina é um fator de predisposição ao câncer, é um fator, inclusive, de predisposição à cárie, porque a nicotina, pela vasoconstrição, ela diminui a saliva na boca. E a saliva é importantíssima. A saliva contém imunoglobulinas que nos protegem das bactérias que produzem cárie e doença gengival. Além disso, a saliva faz a remoção mecânica de resíduos de alimento ali dentro. Ela é importante estar em grande volume e a nicotina baixa.
E o próprio pH da saliva é importantíssimo. A bactéria não gosta de pH alto. Então, a saliva com pH alto, em grande quantidade, em grande volume, ela precisa estar presente para que você tenha uma saúde boa. Então, narguilé é bem pior do que o cigarro nessa questão de predisposição ao câncer. Com relação a tudo isso que eu falei, eu vou falar especificamente do tereré, uma coisa. O tereré tem todas essas condições, não tem a condição do câncer, porém ele tem o fato de que às vezes se adiciona limão ou alguma coisa cítrica, alguma coisa ácida. Isso pode produzir sensibilidade ao gelado nos dentes, que fica em caráter permanente, ou mesmo erosão ácida. A erosão ácida é quando algumas partes do dente começam a ficar brancas e se desfazer, tá? Que é uma lesão bem grave, é uma perda de esmalte natural. O cachimbo, que eu fiz um comentário en passant, ele tem as mesmas predisposições do cigarro e, da mesma forma que o chimarrão, a boquilha dele, ou no caso do chimarrão a bomba, se está quente e é apoiada em um único lugar, aquele lugar que fica recebendo monóxido de carbono ou mesmo o calor da bomba do chimarrão, é uma região que pode desenvolver lesões pré-cancerizáveis e evoluir para um câncer como carcinoma espinocelular. Muito cuidado. E o vape? Poxa vida, o vape tem aquela fumacinha, etc e tal. Se você põe nicotina no vape, você vai ter os mesmos malefícios que o cigarro e o narguilé. A proporção eu não sei informar. Mas só com a glicerina, ainda também existe o risco de que quando você chega no final do vape, existe uma queima de uma bucha interna que ela tem. E a queima dessa bucha acaba produzindo monóxido de carbono e vários outros tipos de componentes plásticos voláteis que você acaba respirando e a mucosa bucal acaba tendo contato. Por último, uma questão de comportamento de risco que eu vejo hoje em dia, não só para adolescentes, existe também essa condição para adultos, que é a questão do beijo. Hoje em dia, você tem as baladas, você tem os relacionamentos humanos hoje em dia, homens, mulheres, heterossexuais, homossexuais, e você tem uma condição hoje em dia onde se sai para uma balada, se fica com 2, 3, 4, 5. Existe uma condição também que às vezes é muito frequente hoje em dia, que eu percebi também, é de se ter múltiplos relacionamentos, né? 2 relacionamentos, 3 relacionamentos simultâneos com algumas pessoas. E isso é uma condição extremamente de risco para a sua saúde física, sua vida e a sua saúde bucal. Existem as mesmas condições com relação à transmissão de doenças. No caso também, eu esqueci de falar dos outros, também existe o herpes simplex, tá? O vírus da herpes, que ele é extremamente contagioso quando aquelas bolhas que se formam na herpes estouram e começam a soltar o líquido. O líquido é indicador de fase de contágio, tá? Não existe cura, existe controle. O ideal seria que você vivesse sem. Existe também os mesmos riscos com relação a mononucleose, tuberculose, doença gengival, porque a doença gengival pega, o HPV, infecção por gonocócito, etc. e tal. Existe também algumas situações, por exemplo, de risco que são da seguinte forma. Eu me pergunto, dá para pegar AIDS por um beijo? Olha, não é descartável. O vírus da AIDS, ele é extremamente frágil, ele é lábil. Se você deixar no seco, ele morre em 10 minutos. Ele é um retrovirus comum. Não é igual o vírus da hepatite B, que é capaz de ficar 7, 8 semanas em cima de uma superfície seca, ou até 2 anos, que nem já foi identificado o esporo. Mas se ele estiver no meio líquido humoral, como sangue, e no tecido conjuntivo, ali se ele estiver bem nutrido, numa solução de continuidade. O que é uma solução de continuidade? Solução de continuidade é uma
é uma lesão e outra lesão, ou mesmo uma estrutura totalmente desprovida de proteção epitelial, que se encontram e existe uma troca de líquidos e trocas de fluidos, troca de células. Não é descartado porque, vamos supor que você tenha uma úlcera aftosa sem pseudomembrana e a outra pessoa tem um corte na boca, uma rachadura, etc e tal. Não dá para descartar. A chance é minúscula, mas a gente tem que tomar cuidado. Esse é o herpes. A mononucleose evoluiu muito por causa da cultura do beijo que se tem hoje em dia, né? Então, os cuidados que eu falo com relação a isso você não conhece a pessoa com quem você vai se envolver. Geralmente a gente conhece, com relação à cárie, só até o segundo pré-molar. E eu posso garantir que tem muita gente por aí que até o segundo molar é muito linda, maravilhosa, e do segundo pré-molar para trás é uma fossa séptica. Então, tomem cuidado. Fiquem mais reservados com relação à questão do contato com o beijo, né? Não façam de maneira aleatória, conheçam a pessoa. E deem preferência pela qualidade do que pela quantidade. Está certo que é divertido, a gente deve se divertir, é uma condição natural da vida, mas com segurança. Leve em consideração tudo isso que eu falei, né? Ter esse cuidado, fazer exames rotineiros para verificar a sua saúde, tá? No consumo do chimarrão, tenha sua própria bomba e sua própria cuia. Não cuide para que o cachimbo não fique no mesmo lugar sempre. No caso do tereré, tenha sua bomba própria, tenha uma descartável. No narguile, tenha sua boquilha descartável e preserve sempre a sua saúde. Aproveite esse fim de semana, 6 horas chega, vai festar porque sextou, e a gente se vê no próximo vídeo e espero que tenha sido de utilidade. Um abraço.